Boa noite, boa noite, boa noite. 3 vezes boa noite. Em francês, très bien. Em esperanto, très bonne. 3 vezes. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, participando dessa jornada chamada Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Sejam nesta noite abençoada de 26 de março de 2026. O Aloysio vai ler a mensagem 268 para nós e depois a Verônica vai fazer a prece de abertura. Vamos a 268. Tenha dinamismo em sua vida. Não fique aí parado de braços cruzados. Não são as ideias bonitas que valem, são as ações práticas. Os pés que não caminham criam raízes. A vida é luta. Não espere que os necessitados o venham procurar. Vá visitá-los em seus tugúrios. Leve uma palavra de conforto, um sorriso de compreensão, um pensamento de ternura. Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, irmão maior, guia e modelo, amigos espirituais que nos auxiliam nesta tarefa. Aqui estamos reunidos para mais um trabalho no bem, para mais um trabalho de edificação, onde vamos saboreando aos poucos as palavras do companheiro Filomeno, trazendo para a nossa realidade e através de uma reflexão, buscarmos endireitarmos no caminho do bem, da ética, da moral, com tantos exemplos que ele nos traz, de como agir bem e de como evitar os erros e os enganos. E que se por acaso escorregarmos pelo caminho, que tenhamos a capacidade de nos reerguer, de reparar e continuar confiantes na direção do Pai. Por isso, rogamos aos bons espíritos que continuem a nos envolver em vibrações positivas de acolhimento, de sustentação, de inspiração, para que a nossa tarefa possa ser bem-sucedida e que nós, quanto todos aqueles que conosco sintonizam, possam se beneficiar das palavras trazidas pelo Manuel Filomeno de Miranda através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, onde rogamos o amparo para esses companheiros e a nossa gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Tuas palavras iniciais, Verônica, e depois do Aloysio. Boa noite a todos os queridos internautas que estão conosco. Vamos lá para a reta final do livro, ver o desfecho aí dos acontecimentos e ver o que vai acontecer com a Adelaide no capítulo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso companheiro Aloysio também. É uma alegria tê-lo conosco de novo. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Tem bastante desencarnado acompanhando a gente, hein? Como é que fala? É uma alegria muito grande estar aqui, participando desse trabalho e contamos com a presença de todos, divulgação, joinha, curtida, o que for possível. Vamos lá. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, nós estamos aqui hoje, vamos trabalhar com o capítulo 28, 26 de março, daqui a 2 dias, aniversário da Kátia. 1962, 2026. Quantos anos que dá? Faz a conta aí, Aloysio. Você que é bom de conta? 2026. Aqui, 1960. 2026 menos 1962. 64. 64. A minha idade, é a sua idade. Não. É a sua idade. A minha, eu sei. Ah, é a sua idade. Tá vendo? Ele sabe, mas foi na maquininha, viu só? Porque eu sou de 1º de janeiro, então começou o ano, eu já estou fazendo aniversário, 62. É isso aí. Queridos internautas, mais um encontro nosso, então. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa jornada de aprendizado. Sejam bem-vindos ao ambiente da nossa FEAC, essas lives, esses encontros. É você na FEAC, a FEAC com você.
tenho dito sempre, porque é o tema de uma palestra que eu faço já há mais de 30 anos, faça do Centro Espírita o seu segundo lar e do seu lar o segundo Centro Espírita. Lembramos que dia 1º de abril acontecerá a nossa reunião de entes queridos, que acontece toda a primeira terça-feira de cada mês, e parte dela é online. A palavra do ano, para aqueles que não sabem, na reunião de reabastecimento espiritual de dezembro, os amigos espirituais nos dão palavras para trabalharmos com ela, reparar, reparação. E se você quer saber o porquê dessas palavras, entra no YouTube da FEAC, você já está nele, mas depois você entra na playlist 2026 e procura a minha palestra do dia 19? Espera aí, deixa eu conferir aqui. É segunda-feira, deixa eu conferir aqui, foi dia 19 de janeiro, eu fiz uma palestra, um estudo, um seminário sobre essas palavras, tá certo? Então, a presença de cada um de vocês é nossa alegria, sejam bem-vindos ao nosso ambiente, somente você pode nos ajudar a chegarmos a outros internautas. Primeiro passo, dá um joinha, como o Aloysio disse aí, compartilha para o máximo de pessoas, familiares, amigos, grupos que você participa, presencial ou online. Segundo passo, assine esse canal clicando abaixo e ativando o sininho. Terceiro passo, comente, escreva algumas palavras, boa noite, boa tarde, bom dia, seu nome, a cidade de onde você está, o centro espírita que você frequenta, se é a FEAC, se é outro, assim a plataforma vai entender, o algoritmo vai entender que o conteúdo é pertinente. Gostou? Curta, comenta, compartilha e vamos espalhar tudo isso. Assina também o meu YouTube Espírita, youtube.com/Falcone Espírita, 2 a 3 palestras postadas semanalmente. E siga o Instagram da FEAC, @FEACnet, como também você pode seguir o Instagram meu pessoal, tranquilamente, para que você possa participar das experiências que nós trabalhamos com elas, certo? Onde é que nós estamos aqui? Lembrem-se que o nosso encontro é um culto do Evangelho no lar. A minha garrafa de água para ser fluidificada já está aqui. E é muito importante esse trabalho tranquilo. Pedimos a Verônica, então, que possa recapitular o capítulo anterior, que foi o capítulo 267, Novos Rumos, para que nós possamos, assim, entrar no tema de hoje. No capítulo anterior, nós ficamos conhecendo o Tuktamik, que é um descendente de Gengis Khan e ministro do soberano das trevas, que planejou o homicídio de Davi e que se frustrou muito pelo desencarne dele ter sido através de um acidente orgânico. O Fernando começa um diálogo com esse espírito para tentar despertá-lo para uma mudança de comportamento que, segundo o próprio Fernando, já o afastava de Deus há 600 anos. Mas ele não aceita aquela conversa, aquele diálogo, e se afasta. E aqueles que estavam ali presentes naquele recinto, que assistiram ao tudo que estava acontecendo naquela noite, tanto espíritos quanto as pessoas que estavam naquele hotel, saem dali, vão embora. E o Manuel Filomeno de Miranda e a equipe retorna ao centro espírita, onde eles estão acompanhando os trabalhos, e isso já por volta das 2h da manhã. O Fernando, então, começa a explicar a relação do mundo espiritual com o mundo físico e as experiências vivenciadas naquela noite, o que aconteceu ali, o porquê, porque a atenção deles ali acompanhando aquilo tudo. E o Dr. Herman, que também estava presente nesse grupo, ele se pergunta o que ele vai fazer agora, já que o trabalho dele era por intermédio do médium Davi, e esse desencarnou. Então ele é orientado a se preparar, a estudar, a conhecer mais os processos para dar continuidade ao seu trabalho, e que agora seria através de um outro médium, no caso o médium Leonardo, que também será preparado para essa tarefa. Muito bem. Vamos, então, avançar tranquilamente neste processo
de conhecimento de todas essas realidades. E aí nós entramos, então, com toda essa metodologia no encontro 268, que é o Calvário de Adelaide. E começa dessa maneira. A notícia da desencarnação, opa, o texto está correto? A notícia da desencarnação. A tela que não está. Hein? A tela que eu acho que não. A tela não está. Mas você leu a notícia da desencarnação, que é o início do parágrafo. Então vamos dar uma pausa aqui. Peraí, que eu arrumei aqui? Tchau. Minutinho só, por favor. Vou vir para cá. Pronto. Reunião, tela do paraquedista. A notícia da desencarnação de Davi correu célere, como um rastilho de pólvora acesa. Às primeiras horas da manhã seguinte ao óbito, familiares, simpatizantes e curiosos acorreram à residência da viúva para a apresentação de condolências, solidariedade e apoio fraternal. Grande número de beneficiários da sua faculdade lamentou o infausto acontecimento, sinceramente tocados de emoção. Não faltaram, porém, é claro, os comentários maldosos, o júbilo dos invejosos, esquecidos de que se encontravam na mesma frágil embarcação orgânica, o corpo, do qual seriam retirados oportunamente. A morte iguala todo mundo, não tem jeito. A imprensa notificou o fato de acordo com a ótica de cada repórter, sem mais lamentáveis consequências. Logo depois sucederiam no mundo ocorrências mais chocantes, chamando a atenção e anulando o impacto das menores. Quer dizer, a prata do dia é ele. Amanhã vai ter outra notícia, depois da manhã vai ter outro escândalo, depois da manhã. E a gente vê isso. Os meios de comunicação aproveitam isso com muita propriedade, lembrando que é um desafio para todos nós mantermos o padrão de equilíbrio com as redes sociais, com os meios de comunicação e com tudo isso. Que a situação foi agradável, não foi, não. Eu tenho quando eu morei na França, tinha uma frase que a gente usava muito, já vou apresentá-la traduzida: o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Eu morava em Montpellier, à beira-mar, então a gente comprava muito peixe. Então é uma frase muito comum lá em Montpellier: o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Ou dá tanta novidade hoje, amanhã no jornal a gente levava para casa o peixe embrulhado com aquela notícia. Então é o que aconteceu aí com a morte do Davi, Dando continuidade, os filhinhos, embora sem discernimento para entenderem a dimensão do fato, prantearam o genitor desencarnado ao lado da mãezinha fundamente dorida. Angustiada e contida, Adelaide repassava as cenas do seu namoro, noivado, matrimônio e convivência com Davi, quando chegamos quase à hora do sepultamento. O ambiente espiritual regurgitava. Entidades zombeteiras misturavam-se aos exploradores das energias das vísceras e tonos dos recém-desencarnados que não souberam conduzir o carro da existência física. Amigos devotados oravam e benfeitores faziam-se presentes. Os membros do clã das trevas não puderam acercar-se, impedidos por vigilantes servidores orientados pelo irmão Ernesto. Pairavam no recinto vibrações de preces intercessórias e de sentimentos de afeto puro como de gratidão legítima. Apesar da insensatez a que se entregara, Davi semeara simpatias e amizades, que agora lhe eram úteis e retornavam como colheitas de esperança. Parágrafo anterior, as pessoas, às vezes, espíritas, que frequentam casas, até espíritas que frequentam reuniões,
não tem esse discernimento que não importa onde estejamos, os dois mundos estão agindo conjuntamente. E esse primeiro parágrafo deixou bem claro aqui, né? Os exploradores das energias, das vísceras dos tonos, eles aproveitando da situação, os benfeitores, todo lugar onde estivermos, nós temos que estar sempre com esse pensamento que o plano espiritual está ali presente, e tanto de espíritos bons quanto de espíritos maus, cada um aproveitando de acordo com a sua necessidade, com a sua atual situação. Verônica? Por mais sombria se apresente a noite, a madrugada férica é inevitável. Voltar-lhe-ia outro amanhecer rico de oportunidades felizes que ele aproveitaria com certeza. Então, já dando ali uma perspectiva do futuro do médio Davi. Estávamos ouvindo um dos presentes ler uma página de consolação, assim impondo silêncio aos maledicentes e levianos, que transformam os velórios em clubes de vulgaridade verbal, de chacotas e anedotário vil, quando deu entrada Guilherme visivelmente aturdido. Então ele já mostra para a gente aqui um quadro de um velório, da falta de respeito das pessoas presentes, que naquele momento deve ser um momento de prece, de oração, de unção religiosa, em favor não só de quem está desencarnando, mas de todos ali. E infelizmente a gente vê isso com muita frequência. Comentários que não deveriam existir, vulgaridade, piadas, né? Um certo desprezo ou falta de respeito pelo momento que está sendo vivenciado por aquelas pessoas. E nesse momento entra aquele espírito que tem todo um passado junto com o Davi e com a Adelaide. E a expressão de surpresa estava estampada na face. Ele então se ajoelha, como fazia no passado religioso do qual procedia, ao lado do esquife, do caixão, e prorrompeu em copioso pranto, quase chegando ao desespero. O doutor Carneiro então se aproxima dele e sussurra ao seu ouvido: "Bom ânimo, amigo. A lei se cumpriu sem necessidade da sua interferência", porque ele tinha um planejamento, né, de se vingar e de acabar com a existência física do Davi. Ninguém foge aos fenômenos da vida. Que fenômenos são esses? Nascimento, morte e renascimento. É inevitável esse ciclo. O ir e vir é processo da evolução, ao qual estamos submetidos. Acrescentou-lhe palavras de reconforto e sugeriu-lhe o bálsamo da oração, que a ambos iria beneficiar. Oração cabe em todo lugar, em todo e qualquer momento que a gente viva, do mais alegre ao menos alegre, do mais ao menos. Do exterior chegava-nos o alarido da malta de desocupados, de seres perversos que frequentavam os cemitérios, impedidos de adentrar graças às defesas magnéticas que haviam sido providenciadas. Gente, o Davi faliu nessa fase final, quando se entregou a comportamentos inconvenientes, que já foram comentados, não precisamos de ficar aqui apontando com o nosso dedo sujo o comportamento do companheiro. Mas ele ajudou muita gente, tirou a dor de muita gente, despertou muita gente para a doutrina espírita, que o fenômeno impacta. O fenômeno impacta. Olha a mediunidade de Chico Xavier. O correio do além, pais e mães desesperados com a morte de filhos, de cônjuges, etc., fundaram orfanatos, ancianatos, creches, causava impacto. Alguns amigos do extinto, antes do sepultamento, proferiram palavras de simpatia e homenagens foram-lhe prestadas, havendo sido transferido o ataúde para a área externa verdejante, onde seria inumado. No instante que o mesmo era baixado, Adelaide, que permanecia impactada, tensa, pareceu despertar e, emitindo um grito rouco, qual o rugido de uma fera aprisionada, empalideceu, tombando inconsciente. É muito comum as pessoas ficam anestesiadas com choque.
e o ambiente, as vibrações, e quando acorda, esse despertar aí não é fácil. A face apresentou-se congestionadas, as pernas e os braços estenderam-se, a língua foi projetada para fora da arcada dentária, a cabeça passou a mover de cima para baixo freneticamente, e logo depois instalou-se a fase clônica, e logo o momento terrível da convulsão. Então nós temos que ver que a situação é delicada. É como está aí, ó, a cruz da obsessão do marido dela e de todo mundo mais, vai refletir em todo mundo. Familiares e amigos correram a segurá-la, porém, os movimentos rápidos, bruscos, tornavam difícil a tarefa. O doutor Carneiro, profundamente compadecido, envolveu a paciente em fluidos calmantes e disse-nos: nossa irmã começa a viver o seu calvário redentor. Trata-se de uma crise convulsiva de natureza epiléptica e é necessário aguardar-se o estado de torpor, pois que providência alguma poderá ser tomada em tal circunstância. Já houvéramos estudado o problema epilético anteriormente em outra obra, quando examinávamos a sua psicopatogênese, na qual incluíamos as síndromes obsessivas, do livro Grilhões Partidos. No entanto, diante dos nossos olhos, não detectávamos interferência espiritual negativa, responsável pelo desencadear da crise convulsiva. Verônica, descobre para nós. O Filomeno achou que tinha algum espírito ali sendo responsável por aquele processo que desencadeou a epilepsia na Adelaide. E percebendo, né? A gente já sabe o que é, né? E percebendo, né, o embaraço lá do Filomeno, enquanto a enferma agora em torpor era conduzida para a sala próxima, o que faz o doutor Carneiro? Chega perto do Filomeno para explicar de uma forma didática e muito paciente o que estava acontecendo com ela ali. Não sei para que ele foi explicar, o Filomeno não quer saber, ele não é uma pessoa curiosa de jeito. Antes que ele perguntasse, ele já foi. Exatamente. E ele faz ali um pequeno histórico da epilepsia. Então ele diz que a epilepsia é conhecida desde remotas eras, particularmente na antiguidade clássica. Então olha como é que é bem antiga. Quando se acreditava que Hércules fosse epiléptico, e daí se derivando a designação de morbus Hércules, ou seja, o mal de Hércules, porque ele tinha esse comportamento convulsivo. Então não se tinha o nome de epilepsia, mas os sintomas, as características do futuro, detectou que possivelmente ele poderia ter isso, né? É também sabido que as sacerdotisas experimentavam convulsões de caráter punitivo, dando origem ao morbus divinos. Aí já é uma outra fase, onde a doença se chama morbus divino, seria doença divina, porque se acreditava que esses ataques eram enviados por deuses ou por espíritos de uma maneira punitiva para alguém. E por muito tempo acreditou-se na influência também da Lua como desencadeadora de crises, facultando a denominação de morbus lunáticos, que significa doença lunar. E por fim, entre outros nomes e outras causas, o morbus demoníacos, doença do demônio, por suposição de quê? De que esses pacientes eram possuídos por seres demoníacos. Então, à medida que a humanidade ia avançando, achava-se, né, que tinha uma determinada causa e atribuía o nome a essa causa. E nessa última classificação, essa aí dos que eram possuídos por seres demoníacos, incluímos os episódios mediúnicos obsessivos, que é o caso de uma obsessão grave, que certamente alguns psiquiatras e neurologistas não consideram legítimos porque não estudam o lado espiritual. Então a história da epilepsia é longa e tem raízes profundas nas sutis engrenagens do espírito, que é o caso de quem? Da Adelaide.
O estudo dos efeitos e da sua psicogênese necessita avançar no rumo das estruturas originais do ser humano, a fim de serem detectados os fatores desencadeantes verdadeiros, como veremos. E abandonando a hipótese obsessiva, que não é o caso da ciência médica, ela vai se referir a epilepsias reflexas por traumatismo cranianos ou então por tumorações no sistema nervoso central, endócrinas, tóxicas emocionais, ou seja, precisa-se buscar uma causa para esse problema. E a ciência médica vai procurar uma causa física e biológica, né? Com certeza. De acordo com as síndromes, conjunto de fatores etiológicos que facultam o surgimento da forma sintomática, acredita-se naquela denominada essencial ou idiopática, que seria efeito de manifestações constitucionais não obedecendo às genes estabelecidas, porém derivadas de fatores hereditários. Acredita-se também que a epilepsia tenha fatores hereditários, porque é muito comum na mesma família ter mais de uma pessoa com esse sintoma. Mas nós vamos lembrar quando dizemos assim: a família dos Souzas, muita gente morre do coração. A família do Silva, muita gente morre de acidente. Muitas vezes são espíritos que estão reencarnados com os mesmos tipos de compromisso do passado e que passam pela mesma prova porque os vínculos deles do passado criam aquela predisposição a X ou Y. Silenciou por motivos e silenciou por momentos e deu curso às informações oportunas, dizendo: a epilepsia não perturba a inteligência, podendo encontrar-se pacientes idiotas como intelectualizados. Quer dizer, não, isso é coisa de gente pobre, isso é coisa de gente ignorante, de gente analfabeta. Não, vai encontrar nas mais variados níveis sociais, intelectivos e tudo mais. Lamentavelmente, como irrompe de surpresa, leva a sua vítima a complexo de inferioridade, graças à insegurança que vivem, não sabendo quando pode ocorrer um novo episódio. Pensa bem, é uma coisa que eu não tenho domínio sobre ela. Eu tive durante muitos anos na adolescência, até a vida adulta, dor de cabeça, uma dor de cabeça que meu tio Astolfo Dutra, doutor Arthur Pereira da Silva, me passou todos os recursos, doutor... como é que era o outro médico, Aloysio? Doutor Grossi. E o tio Arthur me levou para tudo quanto é lado, para amigos dele, ninguém detectava nada. Só com o tempo é que eu venci isso. Mas a dor de cabeça não me impediu, entre aspas, acostumei com ela e não me impedia, não me expunha publicamente. Eu com dor de cabeça, eu sem dor de cabeça, quem olhava de fora não sabia a diferença. Agora a epilepsia você não tem como esconder, você perde o controle. E muitas vezes perde o controle dos esfíncteres. As pessoas podem evacuar, podem urinar, pode se debater, tem vários níveis e várias reações. Lamentavelmente, como irrompe de surpresa, leva a sua vítima a complexo de inferioridade, graças a essa insegurança de não saber quando que a próxima crise vai acontecer. Esse caráter faculta-lhes reações inesperadas, mesmo em decorrência de acontecimentos ou de pequena monta. Às vezes acontece uma coisa extraordinária, desencadeia. Às vezes é um grão de areia. Então ela não tem controle. Eu vou evitar beber, porque se eu beber eu posso ter epilepsia. Ela pode ter ataque epilético bebendo ou não. Eu vou evitar de ir no jogo do meu time, que eu posso ficar excitado com a vitória. Não tem domínio mesmo. Tá? Essa é a verdade. Tal crise pode ser precedida de uma áurea psíquica, sensitiva, sensorial, motora, mediante um pequeno tremor, mudanças de visão na claridade, privação de bochecho, pode ver várias formas, sons que ninguém está ouvindo, falsas sensações gustativas, olfativas, táteis, sinestésicas, começa a sentir um frio, um calor diferente. Alguns pacientes, às vezes, pressentem o ataque em razão dessas determinadas percepções. O epiléptico pode ser vítima de impulsos inesperados,
que o levam a atitudes criminosas e até mesmo automutiladoras, qual ocorreu com Van Gogh, que decepou uma orelha depois de acirrada discussão com Gauguin. Nós vamos ver que tem essa versão e tem uma outra versão que diz que ele foi pintar um alto quadro e na hora que foi pintar a orelha ele não conseguia colocar na tela a orelha como ele via no espelho. Ele cortou a orelha. Seja por que motivo for, não é uma situação normal. Eu já vi uma outra teoria também, Falcone. Meu Deus, teve uma terceira. Que esse Gauguin, ele era um bom esgrimista, e que numa briga com Van Gogh, ele cortou a orelha dele, e que Van Gogh inventou a história da automutilação para proteger o amigo. Pode ser. Porque na Europa o duelo era legalizado, mas tinha que seguir certos protocolos, certa etiqueta. O homem tirava a luva, julgava no outro, mandava escolher as armas, mandava escolher isso, aquilo. Então, tinha testemunhas, padrinhos. Agora, aí, se eu matasse o Aloysio seguindo essa metodologia, não era tudo bem. No Evangelho segundo o Espiritismo tem isso lá, o duelo e... Como é que é? O duelo tem lá. Alguma coisa ligada a isso. Tem sim. Você já participou, eu já assisti. Luiz, não vão levantar defunto, não. Vamos deixar o véu de Íris baixar. Há muitos outros, A com H, tá? AH. Há muitos outros fenômenos patológicos e criminosos que decorrem da epilepsia, desnecessário aqui serem apresentados. Consideramos o quadro da nossa Adelaide em curso no quadro das epilepsias psicogenéticas, cujos fatores desencadeantes são os atos pretéritos perturbadores, a sua conduta irregular em relação ao esposo traído e assassinado no passado, que lhe esculpiu a consciência de culpa responsável pela disfunção de que foi objeto. Ora, esse tipo de episódio resulta de emoções violentas, inesperadas, qual suportou há pouco. Além delas, a sua tem sido uma conduta agressiva, muitas vezes mascarada sob pressão da suspeita de adultério do consorte, gerando-lhe contínua ansiedade. Não suportando a pressão, que alcançou o máximo, a crise foi uma forma de eliminação de tensões. Então está aí a explicação do motivo por que a Adelaide iniciou aquele processo de epilepsia justamente naquele momento. Por ter a sua gênese no comportamento fútil e criminoso da existência pretérita, o seu tratamento irá exigir cuidados psiquiátricos específicos e espirituais profundos, a começar pela mudança de comportamento para melhor, superando, por meio da ação do bem, os grandes males que praticou e os estímulos negativos que infundiu no companheiro na atual vilegiatura carnal. Reparem só na responsabilidade. Nós que temos acesso a todo esse conhecimento espírita, a nossa responsabilidade é muito maior. Afinal, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas nós convivemos, na maioria do tempo, com pessoas que não têm esses conhecimentos. E a gente não pode ficar pregando o espiritismo o tempo todo para todo mundo. E a maioria das pessoas não querem nem saber. Então, eu tenho passado muito por esse processo. Eu faço hemodiálise em Cataguases 3 vezes por semana. E descobriram que eu sou espírita. E teve um bocudo lá que ainda falou que eu vejo o povo do lado de lá, e aí agora vem todo mundo me perguntar. Aí eu fico vendo, como eu fico 4 horas parado,
e eles vêm conversar comigo, o pessoal, os enfermeiros, os técnicos, e é tanta situação assim. Acabo, eu não fico relatando, não fico fazendo nenhum show business, né? A minha Não transforma o ambiente numa reunião mediúnica. Mas aqui, a semana inteira é reunião espírita, uma atrás da outra. E aí eu trago os casos para casa. À noite é Zé dos Santos, o pessoal do nosso lar, Cabana, FEAC, junta todo mundo, vai para a madrugada, vai. Agora, essa semana passada, já tem 2 semanas que eu estou resolvendo o caso de uma enfermeira lá. Aí nós conseguimos resolver à noite, no plano espiritual, trouxe ela, veio vó, não posso contar tudo aqui. Agora, aí nós conseguimos tirar essa ilusão dela, ela estava num processo obsessivo de uma vida passada da França, e eles me contam tudo, me mostram tudo, eu fico vendo tudo. Aí agora conseguimos tirar ela do processo obsessivo que ela estava nele. E eu sempre falo, não me perguntem nada, o telefone toca de lá para cá, que eles querem, está aqui agora? Como é que está aqui em volta de mim? Aquela coisa, é reunião espírita, toda sessão de hemodiálise é reunião espírita com. Aí veio ela, e eu quietinho na minha, já sabia que já tinha tudo sido resolvido à noite em reuniões desligado do corpo. Aí ela vem, Luiz, porque eles mudam, quem trabalha comigo numa semana não trabalha na outra, os grupos mudam, são 2 turnos. Aí eu não estive com ela a semana passada, estive com ela semana atrasada, ela me relatou tudo, a semana passada nós tratamos dela no plano espiritual, essa semana, terça-feira, vem ela. Eu já sei que ela vai vir, alguma coisa aconteceu, né? Já fizemos todo o trabalho. Aí vem ela toda feliz. Ai, menino, o que você fez? O que você arrumou? Eu falei assim, eu nada. Ele, não, eu sarei, mudou o comportamento, acabou. Muda mesmo. Aí eu peguei e falei ela assim, acabou a obsessão, acabou a fantasia, né? Ela falou assim, realmente, era uma fantasia, eu não sei como é que eu entrei nisso. Aí o pessoal do lado disse, pode falar. Aí eu peguei e falei assim, não vou falar não, porque isso já está virando... Eu tenho que continuar em hemodiálise. O que a Ivone da Amaral Pereira diz, para cada 10 coisas que o médium vidente percebe, 9 é para ele. Uma é para falar se for pertinente. Aí já tem fila. Aí veio a psicóloga conversar. Eu posso conversar com o senhor hoje? Aí eu falei assim, pode. Tadinha, perdeu a mãe e está desesperada. Eu acabei contando sem querer dentro da conversa lá de psicóloga. Eu contei para ela que eu sou espírita, que eu trabalho. Aí ela, eu tinha tanta curiosidade. Aí dali, outra sessão, a perda da mãe. Eu dei aula para ela, aí ela depois no final, eu sou psicóloga, eu vim aqui te confortar, eu saí confortada, e chorou, e fez, e todo mundo assistindo, aí para todo mundo, chegar um perto de mim, tem que ver, então eu estou vendo aqui a leitura aqui, estou pensando, Adelaide veio. Adelaide, aí a gente, todo lugar, né? Todo lugar, tá tudo acontecendo a todo momento. Todo esse triste panorama poderia ser diferente hoje, caso houvesse encontrado ressonância no íntimo a proposta iluminativa, amorosa, que o Espiritismo lhe concedeu. A ambição exorbitante responde pelo despautério e alucinação humanos, nos seus desregramentos. Vamos vê-la, Verônica. Atendida por um médico e também pelos familiares, ela recobrava a lucidez, ainda sonolenta e sem qualquer ideia do que acontecera. Supôs haver sido vítima de um desmaio sem maiores consequências. Não teve nem noção do que estava acontecendo. O Dr. Carneiro, então, vai lhe aplicar energias para dispersar aqueles miasmas e a indisposição que foram gerados pela convulsão, fazendo com que Adelaide ficasse um pouco mais serena. E ele também inspira o médico que está ali ao lado dela. E o médico, então, propôs a ela: após esses dias, passe pelo meu consultório.
Necessitamos de alguns exames, a fim de verificar como se encontra, depois de tão pesada carga de aflições. Não postergue muito, é necessário e até mesmo urgente, para que ela não adiasse aquilo ali. A mãe dela informou que levaria a filha logo que fosse possível, pois se encontrava muito preocupada com aquilo que tinha acontecido, aquela ocorrência muito inesperada, e que vinha somar-se aos demais problemas e aflições que Adelaide já vinha trazendo. Dali mesmo ela foi conduzida de volta ao lar, ainda sobre os efeitos daquela convulsão que foi muito violenta. Utilizando-me de um momento do mentor, perguntei se Adelaide houvesse adotado um comportamento saudável, inspirando e estimulando Davi ao cumprimento correto da tarefa mediúnica, agindo caritativamente juntos aos sofredores, ficariam ambos liberados do crime de adultério e do homicídio contra Juliano? Sem dúvida, concordou o benfeitor generoso. O propósito da lei divina não é punir, mas educar, corrigir, levar o faltoso à reparação. O exemplo a nossa palavra aí. Hein? A nossa palavra do ano aí. Reparação. Reparação. Não tem jeito. Eu sempre digo, o aluno chega no final do ano, naquele tempo que não havia empurroterapia, não atinge as notas. A professora joga ele na rua, a diretora excomungam ele, não, vai repetir o ano. Então o Davi e a esposa poderiam ter limpado a ficha deles do passado, tirar o nome deles do Serasa espiritual. Mas, infelizmente, tomaram outros rumos. Né? Assim, a lei não é punitiva, mas é educativa, é de reparação. Na prática do dever, em razão dos esforços e até mesmo dos sacrifícios que são necessários para uma existência correta, o ser espia depura-se dos ativismos perniciosos, corrigindo a visão a respeito da vida e as inclinações perturbadoras que nele remanescem. Todo dia é dia de aprender. Todo dia é dia de ensinar. Todo dia. Não a podendo direcionar, a vítima, por essa ou aquela razão, encaminha a outra, igualmente, criatura de Deus, deste modo, resgatando o mal que praticou contra a ordem, o progresso, naquela ocasião, representados em quem se lhe tornou vítima. Se eu prejudico a IA, avança e segue em frente, eu vou atender alguém com aquela frequência do A. Não tem problema nenhum. No bem que hoje pratico, reconquista-se o equilíbrio que foi perturbado por meio de quem se lhe torna beneficiário. Entendeu, Filomeno? Entendeu, Armandinho? Entendeu, seu Falcone? O compromisso é para com a vida e não com pessoas que, de certo modo, não a representarão. E se a vítima não perdoar, tornei a indagar, por não haver sido beneficiada com a ação de seu antigo algoz. Eu expliquei isso na reunião de saúde e autoconhecimento de janeiro. Até parece que está respondendo um monte de coisa que nós colocamos lá. Vamos em frente. A questão muda de significado. Aquele que se sente lesado e exige uma reparação que as circunstâncias não facultam, permanecendo intransigente, torna-se credor de compaixão, porque se transforma em cobrador impiedoso, portanto, perseguidor. Chamemos ao caso que explicaremos efeito bumerangue. Quando se pratica um mal, atira-se algo na direção do futuro. Se são tomadas providências nobres, estas eliminam os efeitos da ação molesta, que perde o impacto para a volta. Em caso contrário, o retorno é inevitável. Foi o que sucedeu à nossa Adelaide, porque não enviou outras melhores ações que diluíssem os males que direcionou anteriormente pelo desvario das paixões asselvajadas,
eis que retornam os efeitos a que faz jus. No seu inconsciente profundo encontram-se as marcas dos atos ignóbeis, aguardando soluções que, não apresentadas, expressam-se na catarse epilética. Olha como é que é muito bem explicado, né? Aí agora a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Não adianta, acreditemos ou não, achemos que é verdade ou não. É desse jeitinho que acontece com todos nós. E uma coisa que a gente sempre fala, que é um modo prático para as pessoas entenderem, como é que fala? Mesmo não sendo espíritas, mesmo não entendendo muito bem, é a questão do dedo. Né? Eu sempre uso essa... Preste muita atenção no que você está enviando. Acabei de te enviar alguma coisa agora, você não sabe o que é. Te enviei amor. Para eu poder enviar amor, eu tenho que elevar o meu padrão. Então, eu elevo o meu padrão e te envio amor. Se você estiver receptivo, você pega isso. Se eu te enviar alguma coisa de ruim, eu tenho que abaixar o meu padrão. Então, pode ser que eu já recebi 3. O que eu estou te enviando aqui, eu já recebi 3. Então, se eu mandei coisa ruim, eu abaixei meu padrão, enviei para você. Agora, se você estiver em oração, em vigilância, talvez isso nem vai te pegar. A Adelaide aí, nossa irmã, lá atrás, no passado, com seu companheiro, julgaram alguma coisa, né? Vivenciaram uma situação de uma forma que não condizia com os ensinamentos de Jesus. E aí acabou que eles entraram em todo esse processo aí agora, sem necessidade nenhuma. Vamos ver por que nós estamos passando pelas nossas tribulações diárias, né? Na busca da psicopatogênese em nossa irmã, aparelho algum registrará os sinais da enfermidade e seus fatores desencadeantes, sendo necessário que se recorra aos de natureza genética, portanto hereditários, ou de ordem psíquica, derivados dos distúrbios emocionais. Dar-se-á razão, desse modo, à causalidade próxima, por sua vez, efeito de outra anterior, de natureza moral espiritual. O espírito é sempre o arquiteto da sua vida, o formulador do seu destino. Por entendê-lo dessa forma, Jesus, o psicoterapeuta excelente, recomendava morigeração, equilíbrio, vida íntima e saudável. E ao curar, propunha a terapia preventiva do não voltar a pecar, a comprometer-se a fim de que não acontecesse nada pior. Como é que fala? Já fiz o comentário anterior e esse exemplo de Jesus ainda é mais fácil ainda, né? Eu usei o que a gente envia, mas o de Jesus é bem tranquilo, independente da religião. Todos nós já ouvimos essas passagens de Jesus, o modo, né? A pergunta que ele fazia antes para a pessoa, e sempre essa recomendação dele de não voltar a pecar, a mudança. Tá? Assim sendo, o amor cobre a multidão de pecados. A soma das boas ações sobrepõe-se à das negativas, infelicitadoras. Calando-se, deixou-nos material suficiente para largas meditações. Muito bem explicado, muito bem detalhado. Vale a pena voltar no capítulo, vale a pena reler essa explicação do médico, e a Verônica dá prosseguimento para nós. Largas e profundas meditações que ele trouxe. Podia, como diz o outro, poderíamos parar por aqui e fazer um seminário de 2 dias. A lei de amor é universal. A lei de amor é insuplantável, porque ela é a mesma em toda parte, oferecendo ensejos de felicidade a quantos a vivenciem e a difundam pelo exemplo.
mais uma vez pontuando que fazer o bem faz bem. O bem operante é recurso terapêutico holístico do ser integral, por irrigar todo o organismo de quem o aplica, vitalizando com energias de quê? De equilíbrio, que são auridas na natureza, o livro no qual a divindade escreveu os códigos da ordem e da beleza. No que dizia respeito à problemática de Adelaide, pus-me a pensar no que lhe ocorreria caso Guilherme não houvesse sido esclarecido e a perseguisse naquela fase, a fase que ela está se encontrando agora da convulsão, aumentando-lhe a força da convulsão por meio de suas energias deletérias e de seu pensamento vingador. Ah, mas ele tem esse poder todo de fazer isso com ela? A gente tem que lembrar que ela está numa faixa vibratória que dá acesso a ele, que permite a ele fazer isso. Então ele pode sim. Não é questão de ter um poder sobrenatural acima do dela, não, mas é questão de sintonia e de frequência. Provavelmente, ao ocorrer o surto convulsível e ela desprender-se parcialmente do corpo nessa fase de inconsciência, poderia defrontá-lo e com um aspecto de crueldade e ódio que ele trazia, que ia levar a Adelaide ao pavor. E a repetição desse fato ia degenerar mais ainda em comprometimento mental com agravantes sérios. Então, a situação dela iria se agravar. E no caso das percepções alucinatórias durante a manifestação da áurea epiléptica, isso é uma sensação incomum, mas que ocorre logo antes de uma convulsão, como se servisse de um aviso, como se a pessoa tivesse um aviso que vai entrar numa crise convulsiva, essa áurea epiléptica. Consideramos a viabilidade de um fenômeno alterado de consciência, e não apenas de natureza patológica. Ou seja, o físico e o espiritual, ó, lado a lado ali. Né? Ocorre que no processo pré-convulsivo dilatam-se as percepções paranormais do paciente e esse penetra noutros campos vibratórios da vida pulsante. A situação é delicada. Registrando, embora desordenadamente, visões e sonhos do ali existente. Confiamos que a psiquiatria e a neurologia do futuro, prosseguindo suas pesquisas conforme vem acontecendo, alcançarão um mundo transpessoal e compreenderão que os biorritmos teta e delta não são exclusivamente patológicos, mas também de natureza paranormal. Quer dizer, tem os efeitos genéticos, tem os efeitos dos comportamentos dessas causas atuais e causas anteriores, mas tem as influências espirituais. Antes de abandonarmos o recinto dos velórios, o Dr. Carneiro informou-nos que o irmão Ernesto ali permaneceria por algum tempo, cuidando do seu pupilo, a fim de desembaraçá-lo dos laços fortes do perispírito imantado ao corpo. A noite chegava de mansinho, constatando com o silêncio físico reinante, e a mansão dos mortos encontrava-se em agitada e febril movimentação. Então, é delicado todo esse processo para o aprendizado de todos nós. Vamos em frente? Vamos. Nós estamos, então, aí fechando o capítulo 268, o estudo de hoje. Procura reler pelo menos uma vez. Depois nós vamos ter o capítulo 269, que é a possibilidade de avançarmos. Qual que é o título do próximo capítulo, Verônica? O enfrentamento. O enfrentamento. É uma situação delicada. Já será no dia 2 de abril. 2 de abril. Aguardamos vocês. E esse capítulo da próxima semana, procure ler pelo menos 3 vezes. Passando um pente fino no capítulo de hoje, nós somos convidados a acompanhar as repercussões espirituais da desencarnação de Davi. Fala-se do velório ao lado das preces sinceras de gratidão, da curiosidade, da futilidade, do julgamento apressado, e a movimentação é muito grande, não só no plano físico, como no plano espiritual.
Adelaide, profundamente abalada, revive aquela trajetória toda do lado do esposo. No instante do sepultamento, tem um choque emocional, tem uma crise convulsiva, e a equipe espiritual que ali está toma as providências para impedir que a coisa fique mais complexa, mais complexa. E aí, nós fechamos dessa forma todo essa realidade. Como temos feito das vezes anteriores, vamos entrar aí com a participação do poeta anônimo, que vai nos falar, nos apresentar a colaboração em formas de algumas quadrinhas e depois encerrando em forma de cestilhas. E diz assim: a dor revela a verdade quando a alma perde o chão. É lição da eternidade, educando o coração. Nenhum bem fica esquecido na justiça do amor maior. Na justiça do amor maior. O passado é redimido quando o bem vence a dor. A morte tão temida, não rompe a vida, apenas muda a lição. A alma segue instruída pela lei da reparação. E a culpa, Falcone? Toda culpa silenciada procura um modo de falar. Quando não é transformada, volta em dor para ensinar. Quantas vezes os oradores, comentaristas espíritas dizem: podia ser pelo amor, mas a gente acaba se embaraçando onde não deve. A enfermidade do corpo reflete o ser interior. Só o bem simples e puro reorganiza o pensador. Já fui em tudo quanto é médico, ninguém me cura. As matrizes não estão no corpo físico. Fiz todos os exames, esses médicos são incompetentes. Olha aqui a pilha de exame, tem nada errado e ninguém descobre o que eu tenho. Eles não têm os dons. Lembra aquilo que Jesus diz? Olhos não apenas de ver, mas também de enxergar. Deus é amor. Está em João capítulo 4, versículo 8. Deus não pune, educa e chama. Há mudança real e profunda. É no amor que a alma sana, quer dizer, fica saudável, as feridas que o erro inunda. Então, vamos escolher o amor. Livre a semeadura, obrigatória a colheita. Quem foge da própria verdade, adianta o próprio sofrer. Estudar traz claridade, para melhor se compreender. O Aloysio falou lá das situações do ambiente que ele faz a hemodiálise. Quem são aquelas pessoas que estão ali em hemodiálise? Sem nenhum julgamento da nossa parte. São criaturas que estão no processo de resgate desta ou de outras reencarnações, conforme está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus cura pela consciência, não apenas pela emoção. Propõe reforma e vivência na conduta e na ação. Não adianta mudar a ação, mas aqui dentro está uma lata de lixo. Cada página estudada é remédio para a alma. Trilha lida assimilada traz entendimento e calma. Entendeu, internauta? Entendeu, Falcone? Cada página estudada é remédio para cada encontro nosso. É fortificante, é depurativo, é antibiótico, é anti-inflamatório que nós estamos tomando. Trilha lida e assimilada traz tratamento, entendimento e calma. E termina as quadrinhas dizendo: sigamos firme no estudo, com humildade e coração. Trilhas da libertação é tudo, quando se busca evolução. E aí, nós vamos agora para as cestilhas, que é no estilo de cordel, encerrando o nosso estudo de hoje. E o poeta anônimo diz o seguinte: nesta hora abençoada de estudo e elevação, água simples é tornada remédio para o coração. Gratidão aos bons espíritos que agem aqui tão solícitos. Enquanto a palavra ensina e a consciência desperta, a espiritualidade divina nos envolve amiga e certa. Mentores, nossa gratidão pela amorosa condução. Quantos espíritos estão aí na sua casa, na casa de cada um de nós,
nos ajudando, e essa egrégora formada por 268, nós não estamos aqui com amadoristicamente, não. Nós estamos aqui com persistência. Nós já vencemos 268 semanas. Quem estuda não está só nesta jornada terrestre. Há mãos que afastam o nó quando a dor se faz silvestre. Os guias seguem presentes, amparando suas gentes. Quem são suas gentes? Você, eu, nós. Assim, cabe a cada um de nós a decisão. Sigamos firmes no estudo, pois estudar também é oração. A água fluidificada é tudo. Quando há sincera intenção, os céus trabalham em silêncio, no mais profundo do senso. E fechando, encerramos esta lição com respeito e gratidão. Aos mentores, proteção. Aos espíritos, devoção. Que a luz siga em cada lar e o estudo a nos sustentar. Vamos pensar nesse processo todo e agradecer cada vez mais. Por quê? Porque temos muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Agradecemos a Jussara, agradecemos ao Chaves, agradecemos ao Aloísio, à Verônica, a todos os internautas que estão participando, e vamos trabalhar-nos nesse sentido de crescermos juntos. E lembra que quinta-feira que vem tem mais, até quinta-feira que vem, em mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Gostou do conteúdo? Comente, compartilhe, salve, para que você possa também no youtube.com/Falcone Espiritismo encontrar mais material. Siga o Instagram da FEAC, siga o meu Instagram, agradeço aos espíritos. Nós estamos fechando aí esse mês de março. Eu completei, eu já fiz propaganda várias vezes, 30 anos de serviço voluntário no rádio, ensinando as pessoas a encontrar o caminho da saúde, certo? Aí está 29, eu tenho que arrumar, que isso aí é do outro estudo. Espiritismo para iniciantes, com mais de 480 perguntas e respostas para o seu aprendizado, para o nosso aprendizado, para crescermos juntos. Lembrem-se também do culto do Evangelho no Lar, do SOS Preces. Ajudem-nos a divulgar o SOS Preces para que possamos chegar cada vez mais longe. A FEAC está aí de portas abertas, reuniões públicas 3 vezes na semana, todas transmitidas online. Além disso, nós temos o atendimento fraterno, presencial, 4 dias na semana, segunda e terça-feira, das 14 às 16 horas, quarta-feira das 19 às 21 horas e sábado das 17 às 19 horas. O 38 grupos de estudos, obras espíritas diversas, presencial e online. Quer participar, é só entrar em contato com a gente. Faça do culto do Evangelho no Lar esse momento de aprendizado. Não adianta ter informação se isso não gerar transformação em cada um de nós. Convidamos você para a reunião do dia 1º de abril, terça-feira, e vamos que vamos. Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, e Jesus continue tendo paciência com todos nós. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a presença dos internautas que nos acompanham, sempre aquela sugestão de reler o capítulo, porque depois desse bate-papo aqui, outras coisas vêm vindo na mente e ajuda a gente a fixar. Agradecendo a presença do Aloísio conosco na noite de hoje e contando com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Aloísio, suas palavras finais. Agradecer o Papai do Céu que deixou eu ficar até o final dessa vez. Da última vez eu saí, eu desapareci. Deu uma chuva aqui em Astolfo Dutra, acabou a energia, acabou tudo, e eu desapareci no meio quase no final da reunião. Dessa vez não como é que fala? Não tem chuva, mas eu consegui ficar até o final. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo conosco,
como o Armandinho mesmo disse, o trabalho já vem acontecendo há algum tempo, toda essa metodologia, e que, como eu sempre digo, que nós tenhamos muitas outras boas oportunidades como a desta noite na nossa vida. É isso aí. Nós agradecemos a Manel Filomeno de Miranda, a Divaldo Pereira Franco, a Mansão do Caminho, a todo esse trabalho extraordinário, e parabéns a você por estar participando conosco. Lembra que a sua presença nos fortalece, nos entusiasma para que possamos avançar, prosseguir, vencendo também os desafios pessoais. Oremos mais uns pelos outros e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Encerramos dizendo: Espíritos bons que nos assistem e protegem, que amparam os nossos lares, a nossa consciência, direcionando-nos os passos para comportamentos melhores. Que possamos, através dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferta, não só através de palavras, mas, acima de tudo, através de novos comportamentos, sairmos da estagnação e partirmos para a ação do bem. Nesse processo de reparar, que é a palavra do ano, nesse processo de autorreparação, reeducando-nos, para que mereçamos ser chamados de espíritas e cristãos, de cristãos e espíritas. Que essas vibrações se espalhem para tudo e para todos, abençoando o nosso planeta Terra, os dirigentes de cada nação e até os mais anônimos dos cidadãos. Dando graças a Deus, encerramos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado a tudo e a todos, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer.